Eu lembro do cheiro do quarto, misturado de álcool, soro e aquele perfume suave que colocam nos recém-nascidos. Lembro também da sensação do meu corpo adormecido, pesado, tentando voltar à consciência depois da cesariana. Mas, acima de tudo, lembro do silêncio. Um silêncio estranho, que não combinava com o que eu esperava de um quarto onde deveriam estar dois bebês recém-nascidos. Quando abri os olhos, ainda meio tonta pela anestesia, meu instinto materno despertou antes da minha mente entender qualquer coisa. Meus braços se mexeram procurando o vazio, como se o corpo soubesse antes de mim que algo estava errado. Respirei fundo, virei o rosto devagar e encontrei apenas um berço, um só, ocupado pelo meu bebê loirinho, dormindo tranquilo. O segundo berço não estava ali. Por um momento, pensei que tivesse sido levada para exames. Tentei chamar alguém, mas minha voz saiu fraca, arranhada. Apertei o botão para chamar a enfermeira e, enquanto esperava, meu coração batia tão rápido que parecia querer romper meu peito. Eu sabia que algo estava errado. Uma mãe sabe. Uma mãe sente. Meu marido entrou no quarto logo depois. Estava com uma expressão cansada, quase irritada, como se não tivesse dormido. Perguntei onde estava o outro bebê, mas ele desviou o olhar e respondeu apenas que o hospital devia tê-lo levado para avaliação. A resposta dele era simples, mas a forma como falou me deixou inquieta. A enfermeira entrou em seguida, olhou ao redor, franziu a testa e perguntou surpresa. A senhora teve gêmeos, não teve? Onde está o outro? Foi ali, ouvindo aquela pergunta ecoar nas paredes daquele quarto, que meu mundo começou a desmoronar. Eu tinha acabado de me tornar mãe de 2. E, em minutos, me tornei mãe de apenas 1. Sem explicação, sem aviso, sem respostas. Apenas um vazio e uma dor que eu ainda nem sabia o tamanho. Eu nunca imaginei que a maternidade começaria pela dor. Sempre me disseram que o nascimento é o momento mais bonito de uma mulher. Que mesmo com medo, mesmo com cansaço, o amor preenche tudo. Talvez por isso eu tenha fantasiado tanto o dia em que seguraria meus 2 filhos nos braços. Passei meses planejando cada detalhe. As roupinhas dobradas, os berços alinhados, o cheirinho de talco, as cobertas iguais. Eu imaginava a foto que tiraria, um bebê de cada lado, como se a vida estivesse finalmente me dando algo inteiro, sem remendos. A gravidez não foi fácil. Eu precisei de repouso, senti dores, tive medo de perder os 2. Mas apesar de tudo, havia um brilho dentro de mim, uma esperança que me guiava. Eu conversava com eles todas as noites, acariciava a barriga e prometia que faria qualquer coisa para protegê-los. Eu acreditava que o pior já tinha passado. Meu marido, porém, parecia cada vez mais distante. Durante a gestação, ele ficava irritado com facilidade, reclamava de tudo, evitava falar sobre o parto e raramente encostava na minha barriga. Eu tentava justificar, dizia a mim mesma que era nervosismo, preocupação, pressão, mas a verdade é que já havia algo quebrado entre nós antes mesmo dos meninos nascerem. Quando entrei em trabalho de parto, senti medo, mas também uma alegria profunda. Eu estava prestes a conhecer os 2 rostos que eu já amava sem nunca ter visto. A cesariana foi rápida, e tudo que lembro é de ouvir 2 choros diferentes. Um mais forte, outro mais suave. Isso foi a última coisa que me trouxe paz. Horas depois, quando acordei e percebi que um dos meus filhos tinha desaparecido, minha vida começou a se despedaçar. Eu só não sabia ainda que aquele vazio não era o fim da tragédia. Era apenas o começo de um caminho que mudaria tudo o que eu acreditava sobre amor, perda, maternidade e verdade. Eu acordei tentando entender onde estava. A luz fraca do abajur deixava sombras longas nas paredes e o meu corpo parecia pesado demais para obedecer qualquer comando. A cesariana ainda latejava e cada respiração me lembrava que eu tinha acabado de trazer 2 filhos ao mundo. 2. Eu repeti mentalmente aquilo como se fosse um mantra, talvez para ter certeza de que não tinha imaginado. Demorei alguns segundos para processar o ambiente. Era o quarto do hospital.
Eu lembrava do momento em que ouvi os choros deles, lembrava do toque gelado das mãos das enfermeiras, lembrava de meu marido, Rodrigo, parado ao lado da maca com as mãos no bolso e o olhar estranho, como se estivesse desconfortável. Mas quando forcei meus olhos a se abrirem por completo, meu coração começou a bater tão rápido que quase doeu. Só havia um berço, o da direita, o mais próximo da minha cama. O outro não estava ali. Simplesmente não estava. Tentei erguer o tronco, mas meu corpo não respondia. Sentia minhas mãos trêmulas, a garganta seca, a cabeça pesada. Me estiquei o máximo que pude para alcançar o botão da campainha. Apertei-o com força, lutando para manter a consciência, enquanto o pânico subia pelo meu peito como um veneno. Rodrigo apareceu primeiro. Entrou no quarto devagar, como se tivesse sido pego de surpresa. O cabelo dele estava bagunçado e a camiseta amassada. Algo incomum para alguém tão vaidoso. "Cadê o outro bebê?" perguntei com a voz falha. Ele se aproximou do berço onde estava Lucas, nosso loirinho, e ajeitou o cobertor como se aquilo fosse mais importante do que responder. "Devem ter levado para exames", disse, sem olhar para mim. A forma como falou me inquietou. Rápida. Seca. Preparada. "Mas por que só um? Por que não avisaram?" Ele finalmente levantou o rosto. "Não sei, amor. Fica calma. Fica calma." Como se fosse possível. A porta abriu e uma enfermeira entrou. Olhou para o berço ocupado e depois para o espaço vazio ao lado. A confusão estampou o rosto dela. "Ué, eram gêmeos, não eram?" Minha respiração ficou presa. "Sim." Eu quase gritei. "Onde está o outro?" Ela saiu sem responder. Voltou minutos depois com outra enfermeira. As duas trocaram olhares rápidos, desconfortáveis. A segunda abriu um prontuário, procurou algo e franziu a testa. "Aqui diz 2 nascidos, ambos saudáveis." Meu mundo pareceu girar. "Então cadê o meu filho?" berrei. Doía gritar, mas doía muito mais o vazio dentro de mim. Rodrigo tocou meu ombro e tentou me deitar novamente. "Você precisa descansar. Eles devem ter levado para o berçário." "Rodrigo, ninguém leva um recém-nascido sem avisar a mãe", respondi empurrando a mão dele. "Alguma coisa aconteceu." Ele desviou o olhar. Era sutil. Mas eu vi. Um medo escondido. Uma tensão nos ombros. Como se estivesse escondendo algo que lutava para não transbordar. A enfermeira tentou acalmar a situação. "Vamos verificar com a pediatria. Pode ter sido algum procedimento de rotina." Mas sua voz tremia. E isso só aumentou meu pavor. Fiquei ali, sozinha com Rodrigo, enquanto a equipe buscava respostas. A sala parecia encolher. O berço vazio parecia zombar da minha angústia. Eu olhava para Lucas, meu loirinho, dormindo tranquilo, e a imagem do outro bebê, pele morena como a minha, cabelos pretinhos, me atravessava como uma facada. Ele tinha chorado primeiro, mais forte, como se tivesse pressa de me encontrar, como se já soubesse que precisava lutar para ficar comigo. Eu repetia mentalmente a imagem dele. Era tudo que eu tinha. Um choro, um toque rápido, a sensação dele sobre meu peito antes de me apagarem novamente. A lembrança me rasgava. Rodrigo andava pelo quarto inquieto, mexendo no celular o tempo todo. "O que você tanto olha aí?" perguntei, desconfiada. Nada. Mensagens do trabalho. O tom dele era áspero demais, inapto demais. Mas eu ainda não tinha forças para enfrentar aquilo. Eu estava partida. 40 minutos depois, a enfermeira voltou. Estava pálida. "Procuramos em todos os setores. O bebê não está em nenhum registro de transferência. O mundo sumiu debaixo de mim. Meu filho tinha desaparecido dentro do hospital e ninguém sabia como." E esse foi o momento em que percebi que a verdade que eu buscaria dali em diante não seria simples, nem rápida, nem sem dor. Foi o minuto em que meu coração começou a morrer, sem saber que um dia ele renasceria. As horas seguintes foram um borrão. Enfermeiras entrando e saindo do quarto, médicos sendo chamados, telefonemas apressados, papéis sendo conferidos, vozes sussurradas pelos corredores.
Eu sentia tudo como se estivesse debaixo d'água. Minha cabeça latejava, minha visão escurecia às vezes e o corte da cesárea pulsava como se fosse abrir de novo. Mas nada doía mais do que a falta dele. Meu filho, meu bebê moreno, meu primeiro a nascer, meu primeiro a chorar, meu primeiro amor dentro daquele hospital. Eu me recusava a deitar. Me recusava a esperar. Me recusava a aceitar que alguém simplesmente não sabia onde ele estava. Aquilo não era uma roupa perdida, não era um documento esquecido numa gaveta. Era um recém-nascido. Era sangue do meu sangue. Rodrigo, no entanto, parecia cada vez mais irritado com o meu desespero. Para de fazer escândalo, ele sussurrou, tentando me obrigar a ficar na cama. Vai acordar o hospital inteiro. Eu tive 2 filhos! Gritei, empurrando o braço dele. Você não entende isso? Ele ficou em silêncio por um instante, um silêncio tão frio que chegou a me assustar. Depois, respirou fundo e respondeu: Eu estou entendendo mais do que você imagina. A frase soou estranha, pesada, como se tivesse outro sentido escondido. Mas eu não tinha tempo para decifrar Rodrigo. Eu precisava do meu filho. A polícia foi chamada. E quando entraram no quarto, eu me senti envergonhada, exposta, mas também aliviada. Finalmente alguém trataria aquilo com a gravidade que merecia. Expliquei tudo: o parto, os 2 choros, os 2 berços, o momento em que acordei e só havia um. Os policiais ouviram, anotaram, fizeram perguntas. Rodrigo respondeu algumas, outras ele desconversou, outras ainda respondeu de forma curta, irritada. A certa altura, eles pediram para verificar câmeras do corredor. Rodrigo ficou tenso, muito tenso. Eu tentei levantar da cama, mas uma enfermeira segurou meu braço. Você precisa descansar. Eu preciso do meu filho, respondi. Enquanto isso, em algum lugar a poucas ruas dali, uma cena completamente diferente acontecia. Dona Miriam voltava do trabalho. Era quase 3 da manhã. Chovia fraco, o tipo de chuva que só deixa o mundo mais frio. Ela carregava sua bolsa velha, os sapatos encharcados e o corpo cansado de quem trabalha dobrado para sobreviver. Ao passar por uma esquina, achou que ouviu algo. Um som fraco. Um gemido, algo como um choro. Ela parou, olhou ao redor. A rua estava vazia. Deu mais alguns passos. E então viu. Um recém-nascido enrolado num pano fino, deixado ao lado de uma caçamba. Pequeno, tremendo, morenaço, cabelo pretinho grudado na testa. Os olhinhos semicerrados, a boquinha enrugada como se implorasse por colo. Dona Miriam levou a mão à boca. Meu Deus, quem fez isso com você? Ela olhou para os lados, esperando encontrar alguém. Uma sombra, um vulto, qualquer pista, mas estava completamente sozinha. Ajoelhou-se. Tocou o bebê com cuidado. Ele choramingou. E naquele instante, algo dentro dela se quebrou. Ou talvez algo renasceu, depois de tantos anos tentando ser mãe sem conseguir. Eu não posso te deixar aqui, sussurrou com os olhos marejados. Eu não vou. Pegou o bebê no colo, abraçou contra o peito e o levou para casa, como se segurasse o próprio destino. Enquanto isso, no hospital, eu continuava presa àquele quarto, tentando enlouquecer o menos possível. O médico voltou e confirmou. Não houve registro de remoção do segundo bebê. Então procurem! Procurem em todos os lugares! Implorei. A polícia está verificando as câmeras. Rodrigo se levantou abruptamente. Eu vou tomar um ar. E saiu do quarto sem olhar para trás. Eu senti uma pontada estranha no peito. Como se algo estivesse sendo arrancado de mim pela segunda vez. Horas se passaram sem respostas, sem pistas, sem consolo. Quando finalmente consegui ficar sozinha, chorei de um jeito que nunca pensei ser capaz. Um choro que vinha de um lugar profundo, um lugar que só uma mãe pode conhecer. O da perda sem corpo, do luto sem prova, do amor interrompido à força. Naquela noite, eu fiz uma promessa silenciosa. Eu encontraria meu filho, vivo ou morto, eu encontraria. Nem que isso levasse a minha vida inteira. E eu não sabia. Mas, dali a alguns quilômetros, o bebê que eu procurava dormia no colo de uma desconhecida. Uma mulher que jamais imaginaria o tamanho do papel que estava prestes a receber no meu destino. Os dias seguintes viraram semanas.
As semanas viraram meses. E mesmo com investigações, boletins de ocorrência, buscas, depoimentos e manchetes de jornal, o bebê desaparecido nunca foi encontrado. Eu me vi atravessando os dias como um fantasma que ainda respirava. Cuidava de Lucas, o bebê que ficou, com o melhor de mim, mas sempre faltava algo. Sempre faltava alguém. Eu não era mais a mesma mulher que entrou naquele hospital. Eu tinha me tornado outra. Uma mãe partida. Uma mãe que acordava à noite procurando um berço que não existia mais. Uma mãe que rezava para sentir ao menos um sinal. Um sonho, uma intuição, um arrepio, dizendo que meu filho estava vivo. Rodrigo, ao contrário, parecia aliviado com o passar do tempo. Nunca tocava no assunto. Mudou de emprego, mudou de humor, mudou até de comportamento com Lucas, como se quisesse compensar alguma culpa que eu ainda não entendia. Ele dizia que eu precisava seguir em frente, que Deus sabia o que fazia, que talvez o bebê nunca tivesse sequer sobrevivido ao parto. Eu odiava ouvir isso, porque eu lembrava do choro, eu lembrava do rosto, eu lembrava do cheiro da pele dele. Ele existiu, ele nasceu e alguém o tirou de mim. Enquanto eu me desfazia por dentro, em outra casa, a poucos bairros de distância, uma vida completamente diferente começava a florescer. Dona Miriam não tinha muito, só um quartinho simples, paredes com infiltração e um salário que mal pagava o básico. Mas ela tinha um coração gigante. E aquele bebê abandonado, que ela passou a chamar de Mateus, trouxe um sentido que ela achava que nunca teria. Mateus cresceu rodeado de carinho. Carinho simples, mas verdadeiro. Carinho de cobertor remendado, mas de abraço apertado. Carinho de comida pouca, mas feita com amor. Quando ele deu os primeiros passos, Miriam chorou. Quando ele disse mamã, ela chorou ainda mais. Era como se Deus tivesse lhe enviado um presente direto do céu. Ela só não imaginava quanta dor estava por trás de tudo. Mateus cresceu forte, esperto, simpático. Um menino com olhos atentos e uma energia diferente, uma rapidez que chamava a atenção. Desde pequeno jogava bola com uma facilidade impressionante. A vizinhança vivia dizendo que ele tinha estrela no pé. E tinha mesmo. Aos 8 anos entrou para um time de bairro. Aos 10, já jogava entre meninos maiores. Aos 13, começou a ser observado por olheiros. Miriam não entendia muito de futebol, mas entendia de felicidade. E ela via que o menino parecia nascer para aquilo. Do outro lado da cidade, enquanto Mateus brilhava nos campos improvisados, meu filho Lucas crescia de outro jeito. Lucas era loiro como o pai, bonito, inteligente, mas carregava a arrogância de Rodrigo. Era explosivo, difícil, respondia mal, vivia reclamando de tudo. O pai o mimava demais e exigia demais ao mesmo tempo. Uma combinação cruel. Eu tentava equilibrar as coisas. Era carinhosa, presente, carregava no colo quando ele chorava, mesmo com 5, 6, 7 anos. Mas Rodrigo dizia que eu o amolecia demais. Eu nunca quis machucar Lucas. Mas não vou mentir, às vezes eu via o rosto dele e imaginava o outro. Meu bebê moreno, meu menino desaparecido. O que teria sido dele? Quem estaria alimentando? Quem o abraçava? Ele estaria vivo? Ele estaria bem? Esses pensamentos eram como lâminas, e eu os engolia todos os dias. Quando Mateus completou 15 anos, a primeira grande virada aconteceu. Ele foi selecionado para treinar em um clube grande. Um olheiro bateu na porta de Miriam, dizendo que o garoto tinha talento raro. Ela, com as mãos trêmulas, topou na mesma hora. À medida que Mateus crescia, a sombra do abandono também crescia com ele, mesmo que ele não soubesse. Miriam nunca contou a verdade. Tinha medo de perdê-lo, medo de machucá-lo. Guardava dentro de uma caixa, junto às poucas lembranças, o pano sujo em que ele foi encontrado. No mesmo período, minha relação com Rodrigo desmoronou de vez. Ele se tornou agressivo, distante, frio. E um dia, durante uma discussão, algo escapou da boca dele. Você deveria agradecer por pelo menos ter ficado com um.
Aquilo me cortou, como se ele soubesse mais do que dizia. E eu senti. Pela primeira vez, eu realmente senti. Rodrigo estava escondendo algo. E eu estava mais perto da verdade do que imaginava. Eu sempre acreditei que a vida fala com a gente. Às vezes com sussurros, às vezes com tempestades. No meu caso, ela falou com sinais, pequenos, quase imperceptíveis, que só hoje eu entendo. Mas naquela época, eu estava tão afogada na dor e na rotina que não percebi que o destino estava mexendo as peças, aproximando vidas que jamais deveriam ter sido separadas. Lucas, meu filho loiro, cresceu difícil. Aos 17 anos, já tinha sido expulso de 2 escolas. Brigava por qualquer coisa, achava que o mundo devia favores a ele. Rodrigo alimentava isso com uma educação baseada em gritos, pressão e expectativas absurdas. "Você tem que ser o melhor!" ele repetia. Lucas gritava de volta, e eu ficava no meio, tentando juntar os pedaços dos dois. Foi por insistência de um orientador da escola que Lucas acabou entrando num time juvenil de futebol. "Talvez o esporte ajude", disseram. Eu não tinha mais forças para lutar contra nada, então aceitei. Eu só queria que ele encontrasse algo no qual pudesse se segurar. Foi nesse mesmo período que Mateus, o menino que eu nem sabia que era meu, começava a aparecer nos noticiários esportivos. Pequenas notas, matérias curtas. "Jovem promessa", diziam. Eu via o rosto dele na televisão e sentia algo estranho. Ele tinha os mesmos olhos puxados que eu tinha na juventude. O mesmo jeito concentrado ao falar. Uma firmeza no olhar que me lembrava alguém que eu amei muito. Minha mãe. Mas eu afastava aquilo. Eu pensava que era só sensibilidade demais. Uma ferida aberta demais. Um dia Lucas chegou em casa irritado, jogou a mochila no chão e gritou: "Colocaram aquele garoto famoso contra nós no amistoso. Acha que eu vou ficar passando bola para ele?" "Quem?" perguntei. "O tal do Mateus, todo mundo só fala dele. Nem é tão bom assim." Meu coração parou por um segundo. Mateus. O nome ecoou dentro de mim como se tivesse vida própria. "E como ele é?" perguntei tentando ser neutra. Lucas bufou. "Chato, calado, todo humildezinho. Parece que acha que todo mundo é igual." Eu sorri sem querer. Aquilo soava tão... meu. Mas o que realmente me desmontou foi quando Lucas completou. "E para piorar, ele é moreno. Nada a ver com o resto do time, mas joga bem. É quase impossível tirar a bola dele." Meu peito queimou. Eu senti o chão desaparecer por alguns segundos. Eu não sabia nada ainda, mas senti. Senti aquela dor antiga se mover de um jeito diferente. Chegou o dia do amistoso. Eu decidi ir assistir, mesmo sabendo que Lucas ficaria irritado. Ele não queria que eu fosse. Dizia que eu dava azar. Mas algo me puxou para aquele estádio. Algo maior que eu. Sentei nas arquibancadas com o coração apertado, e quando o time entrou no campo, eu o vi. Mateus. Ele corria com uma leveza que parecia natural, como se o campo fosse uma extensão do corpo dele. O sol batia no rosto moreno e iluminava os olhos pretos. Os mesmos olhos que eu jurava ter visto no momento do parto, antes de desmaiar pela anestesia. Eu não conseguia respirar direito. Lucas entrou logo depois, loiro, irritado, batendo no chão com a chuteira como sempre fazia. Pareciam 2 mundos opostos, 2 extremos, 2 destinos. Quando o jogo começou, tudo ao meu redor sumiu. Cada movimento de Mateus parecia me puxar por dentro. Cada chute, cada drible, cada sorriso tímido quando recebia aplausos. Tudo ecoava em mim como um nome que eu nunca devia ter esquecido. Em um certo momento, Mateus caiu depois de uma falta dura. Lucas, que tinha sido o autor, estendeu a mão para levantá-lo, e por um instante eles ficaram frente a frente. Eu engoli o ar. Eles eram tão parecidos? Não fisicamente, isso era o menor detalhe, mas no jeito, no olhar, na forma como um encarava o outro, como se uma pergunta silenciosa estivesse suspensa entre os dois. Ao final do jogo, enquanto a torcida aplaudia, Mateus subiu às arquibancadas para falar com alguém e parou do meu lado. Ele sorriu, educado, tímido. "Boa tarde, senhora." Meu coração saiu do compasso. "Boa tarde", respondi. Ele me olhou por um segundo a mais.
Um segundo que doeu, porque parecia que ele me reconhecia de algum lugar. E foi ali, naquele segundo silencioso, que eu soube. Eu não tinha provas, não tinha pistas, não tinha nada. Mas uma mãe sabe. Eu estava diante do meu filho perdido, e o mundo inteiro parecia pequeno demais para conter o que senti. Depois daquele amistoso, eu não consegui mais dormir. O rosto de Mateus, os olhos dele, o jeito de andar, o sorriso tímido, tudo aquilo me perseguia. Era como se eu tivesse visto um pedaço de mim que nunca soube que estava vivo em outro lugar. Eu me sentia tomada por uma urgência que não fazia sentido para ninguém, exceto para uma mãe. Durante 3 dias eu revirei minha casa procurando algo que pudesse me ajudar a entender aquele sentimento. Fotos antigas, exames da gravidez, laudos médicos, tudo. Eu precisava me agarrar a qualquer pista, a qualquer conexão. E foi mexendo em uma caixa de documentos antigos que encontrei algo que me fez tremer inteira. A pulseirinha do hospital. A do meu bebê moreno. A que eu tinha segurado no colo por minutos antes de apagarem a luz da sala de cirurgia. Eu desabei chorando, apertando aquela pulseira contra o peito como se fosse o próprio coração dele. E naquele minuto, eu tomei a decisão que mudaria tudo. Eu iria atrás dele. No sábado seguinte, fui ao estádio onde o time de Mateus treinava. Sentei num banco afastado e observei. Ele corria com a mesma leveza, chutava a bola com precisão, mas havia algo além. Algo que só uma mãe vê. A essência. Ele tinha o meu olhar quando se concentrava. Tinha o meu jeito de morder o lábio quando ficava nervoso. Tinha o mesmo formato de sobrancelha da minha mãe. Quando o treino acabou, ele caminhou em direção a uma mulher que esperava por ele. Uma senhora. Cabelos grisalhos, mãos marcadas pelo tempo, olhar cansado, mas cheio de amor. Ele a abraçou. Ela apertou seu rosto como se fosse seu bem mais precioso. Uma dor bonita atravessou meu peito. Aquilo era amor. Amor de verdade. O amor que eu teria dado se me tivessem deixado. Esperei até que Mateus fosse embora com ela. Então criei coragem e me aproximei. Dona Miriam? Perguntei, lembrando o nome que ouvi um jogador comentar na arquibancada. Ela me olhou surpresa, mas sem hostilidade. Ruel, a senhora é mãe de alguém aqui do time? Eu respirei fundo. Meu coração parecia um tambor dentro do peito. Sou mãe do Luca, o loiro. Ela sorriu cordial. Ah, sim. Bom menino. Meio difícil, mas bom. Depois suspirou. Essa idade é complicada. Assenti. Meu corpo inteiro tremia. Tem algo que eu preciso perguntar sobre o Mateus. Os olhos dela mudaram. Uma sombra atravessou o semblante. O que tem o meu filho? Meu filho. Doeu ouvir isso, mas também confortou. Minha voz falhou. Me desculpe, é difícil dizer. Mas Mateus é adotado, não é? Ela congelou, não piscou, não respirou. E então os olhos dela se encheram d'água. Quem contou isso pra você? Ninguém, respondi. Mas eu sei, eu sinto. Dona Miriam levou a mão ao peito, como se uma verdade guardada por anos tivesse sido arrancada à força. Eu o encontrei, sim. Ela murmurou, a voz embargada. Recém-nascido, abandonado numa rua escura, sozinho, morrendo de frio. Eu não sabia quem era a mãe. Não sabia nada. Só sabia que eu não podia deixá-lo lá. Minhas pernas fraquejaram. O mundo girou. Eu chorei como uma criança. Ele é o meu filho, sussurrei. Eu dei à luz gêmeos, e um deles desapareceu no hospital. Ele é o meu menino. A senhora começou a chorar junto. Meu Deus! Meu Deus do céu! Nos abraçamos como duas mães que perderam e encontraram ao mesmo tempo. No mesmo dia fui atrás de Rodrigo. Eu já não era a mulher que ele conseguia manipular. Eu tinha força. Eu tinha verdade. E quando o confrontei, ele desmontou. Você pegou o bebê! Gritei. Você o roubou de mim! Ele tentou negar, mas eu via nos olhos dele. Até que, quebrado, ele confessou. Ele não era meu, era Moreno. Eu entrei no quarto e eu não conseguia aceitar. Eu só queria tirar aquela vergonha da minha vida. Vergonha? Ele chamou meu filho de vergonha. Eu nunca senti tanto ódio de alguém como senti naquele momento. Eu o expulsei da minha vida, da minha casa, do meu coração. Mateus soube da verdade poucos dias depois. Chorou.
muito, mas não me rejeitou. Nem rejeitou Miriam. Pelo contrário, ele disse. Eu ganhei 2 mães, isso não é perda, é milagre. Lucas chorou quando viu o irmão. Nunca tinha visto meu filho loiro tão vulnerável. E naquele abraço, um loiro e um moreno, eu entendi. Eles eram gêmeos outra vez. 2 meninos separados pela maldade, reunidos pelo destino. E eu, enfim, era completa. Hoje, quando olho para trás, percebo que nada, absolutamente nada, aconteceu por acaso. A dor, a perda, o silêncio do berço vazio, tudo me trouxe até aqui. Há momentos em que ainda choro pelo tempo perdido, pelos aniversários que não comemorei, pelas febres que não acompanhei, pelas noites que ele chorou sem que eu estivesse lá para segurar sua mão. Mas, ao mesmo tempo, agradeço por cada segundo que ele viveu ao lado de uma mulher que o amou com intensidade, que o salvou quando eu não pude, que o protegeu do frio que o mundo mostrou no primeiro dia de vida. Mateus hoje me chama de mãe sem hesitar. E chama Dona Miriam também. Somos 2 mães dividindo o mesmo amor, sem ciúmes, sem disputa, sem sombra de culpa. Somos 2 histórias que se encontraram no meio do caminho para reparar uma injustiça terrível. Lucas, por sua vez, ganhou não só um irmão, mas um espelho, um vínculo que ele nunca teve com o pai, um exemplo diferente do que é ser homem. Eles se tornaram inseparáveis, como se o tempo perdido tivesse virado urgência de viver. E eu, enfim, respiro em paz. Porque encontrei meu filho. Porque não estou mais incompleta. Porque depois de tantos anos, meu coração finalmente voltou para casa.